grava. Deus tem um plano para você. Como será o nosso futuro, visualizando o cenário mundial que estamos vivendo? O coronavírus veio violentamente. Ele não distinguiu, ele atingiu de imediato todos os continentes. Já falei, né, nesses meus 80 anos de vida, eu nunca vi nada tão terrível, tão triste, para as famílias que nem podem se despedir ou homenagear os seus entes queridos com funeral condigno. No início foram os mais velhos, os mais frágeis, as vítimas. Desse ser tão pequenininho, invisível, desconhecido e tão cruel, foram os patriarcas das famílias, pessoas de todas as classes sociais, sem qualquer distinção. Mas atualmente, jovens também estão sendo contagiados. Sim. E eles não estavam dependendo de outras doenças, e até crianças. E a pergunta persiste: como será nosso futuro? Nós não sabemos nem como será o nosso presente. A ciência foi pega de surpresa. Não conhecia o vírus, não tinha um antídoto para combatê-lo e nem a vacina para preveni-lo. Não sabemos hoje como combatê-lo. A gente costuma dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Nós não sabemos nem como são essas linhas tortas. Nas Escrituras, nós vemos em Jeremias 29:11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o que isso quer dizer? Que Deus não tem interesse no castigo. Ele é amante do perdão. Seus pensamentos são de paz e não de mal. Ele quer fazer a nossa vontade, aquilo que desejamos. Mas, como já disse no estudo anterior, a humanidade estava precisando de uma repreensão. Ela estava caminhando para o caos. A humanidade conseguiu desestruturar a família. A esperança que tínhamos na educação dos nossos filhos foi usurpada pela má orientação dos professores, que passaram a orientar e modificar e doutrinar mentes para a aprovação da homossexualidade, pela troca de sexo, para o casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim. Creio que Deus disse: basta, preciso mostrar à humanidade que o controle do mundo ainda é meu e que eu não deleguei a ninguém modificação das doutrinas santas que eu deixei implantada desde a criação do mundo. Portanto, a reação depende da mudança de comportamento de toda a humanidade. Nós precisamos humilhar perante Deus. O Salmo 91, versículo 6, diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É exatamente o que está acontecendo com o coronavírus. Infelizmente, nós nos apavoramos. E o que precisa fazer? Eu assistindo uma pregação online da Igreja Comunidade das Nações, o pastor Fabrício contou a história do rei Ezequias, rei de Judá. Ela está em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20. Mas como é muito longo, eu não vou ler. Conta a história da invasão de Israel pelo rei Sinaqueribe, da Síria, que, ao dominar a Judéia, já havia arrasado várias cidades, inclusive a de Samaria, vizinha a Jerusalém, e que aqui a sua ambição era dominar Jerusalém, que era fortemente protegida por muralhas intransponíveis. E Sinaqueribe, de início, cortou todas as possíveis mananciais que levavam água para Jerusalém. E Ezequias construiu um túnel na rocha, trazendo água
da nascente do tanque de Betesda, aquele tanque de Betesda que Jesus curou um paralítico que estava lá há 38 anos para tentando se livrar. Entretanto, Senaqueribe não desistiu, mandou ameaçar e, por intermédio de um de seus generais, mandou uma carta dizendo: em que confias? Num Deus que não pôde salvar algumas cidades que eu já destruí? Te rende, pois assim pouparás o teu povo da destruição. E o que fez o rei Ezequias? Rasgou suas vestes, se vestiu de panos de sacos e entrou na casa dos santos, no tabernáculo. Era assim que os antigos faziam. E colocou a carta de Senaqueribe diante do Senhor e disse: eis aí, Senhor, o escárnio e desrespeito feito pelo invasor, que duvida do teu poder e da tua majestade, fazendo escárnio do Deus vivo. Eu não tenho condições de combatê-lo, mas tu podes. Nos salva desta tragédia. E Deus imediatamente mandou a resposta a Ezequias pela boca do profeta Isaías. E ele disse: não temas por causa das palavras que ouviste, pois eu destruirei Senaqueribe. E isso foi feito. Mas o que foi necessário ser feito antes? O que Ezequias se humilhasse e diante de Deus orasse e entregasse o problema, pois só ele tem o poder. Aleluia. A segunda pergunta do nosso estudo é a seguinte: quais são os planos de Deus para nós? Nós temos em Isaías 55, 8, 12, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e o fecundem, e o façam brotar, para dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que o designei. Esse é muito interessante porque o plano de Deus, que não entendemos, no momento, é sempre melhor, principalmente agora com esse problema do coronavírus, é sempre melhor do que aquilo que pedimos e pensamos.